Então vamos lá, vamos para a gente não perder tempo, né? Para nossa última parte de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Então vamos para a nossa parte final do dia de hoje, né? Então, como eu estava falando, né? Então depois você faz esse exercício, pega lá coisa que você gosta lá e veja o quanto de caloria que aquele alimento lhe traz, né? Então vamos lá, ó. Então, pegando lá, trabalho leve. Então, o trabalho leve, ele é considerado o quê? Uma pessoa sentada, movimentos moderados, com braços e troncos. Por exemplo, no escritório, né? Aqui da datilografia, já uma coisa um pouco mais antiga, né? Hoje ninguém faz mais isso, mas a gente pode substituir isso para computação. Então, quem trabalha no escritório, né, auxiliar administrativo. Então, veja que por esse fato, ele perde, só por estar sentado, ele perde 125 quilocalorias a cada hora. Aí você faz a continha. Se essa pessoa, por exemplo, trabalha. Não, tá dando certo não. Se essa pessoa trabalha 8 horas por dia, então você faz a conta para saber o quanto ela está perdendo. E veja, se ela está num ambiente, este ambiente que ela estará trabalhando, para trabalho contínuo, não pode ultrapassar 30 graus Celsius, tá? Não pode. Se estiver ultrapassando 30 graus Celsius, o que vai acontecer? Esta pessoa perderá mais calorias e pode ter um problema ao final do dia, tá? Uma fraqueza, né? Chegando até um desmaio, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que pode ocorrer, tá? Veja que se essa pessoa começar a ter intervalos de trabalho e descanso, tá? Veja que a temperatura muda um pouco, tá? Veja que nós estamos falando aí, ó, de décimos, tá? Décimos, não números inteiros. Veja que a temperatura vai aumentar no máximo 30,6. Então, a cada 1 hora, esta pessoa descansar 15 minutos. Então, 45 trabalhando e 15 minutos descansando, para 1 hora. Aí, se ela trabalha 8 horas diárias, você pega esse número aqui, ó, e multiplica por 8, tá? Aí nós temos aqui, ó, isso considerando o leve ainda, tá? Leve. 30 minutos trabalhando e 30 descansando, tá? Aí veja que pode chegar a 31,4 graus Celsius, certo? E assim, vejam que a temperatura vai aumentando. E chega um ponto, veja, se eu observar nesta tabela, vocês podem ver que a temperatura naquele ambiente chegará a, no máximo, 32,2 graus Celsius. Tá? Beleza? Veja, ó, e aí nós estamos considerando uma situação um pouco especial, que aí é o quê? Não é permitido o trabalho sem adoção de medidas adequadas de controle. Então veja, eu estou fazendo isso aqui, mas com uma atividade especial, onde eu vou ter que ter um controle diferente do que é apresentado aqui, tá? É um controle que vai ser diferente do que está apresentado nessa tabela. E aí, veja uma coisa aqui. Vamos pegar agora um exemplo de um trabalho pesado, né? O que é um trabalho pesado? Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos. Por exemplo, remoção com pá. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, vamos pensar num trabalho
que é relacionado à construção civil. Vamos pegar um exemplo aí de abertura de vala, né? Abertura de uma vala é considerado um trabalho pesado. Veja só a quantidade de quilocalorias que a pessoa perde a cada hora, tá? Ela perde em torno de 440 quilocalorias. Então, é muita coisa, tá? E aí, se a gente prestar atenção aqui, ó. Oxe. Se a gente prestar atenção aqui, veja que para condições pesadas, olha os valores de temperatura. Veja que não ultrapassa o quê? Os 30 graus. Olha só, não ultrapassa os 30 graus. Se é um trabalho contínuo, no máximo 25 graus Celsius, tá? No máximo 25 graus Celsius. Então, é importantíssimo essas relações de temperatura. Se você trabalha num sol quente e tudo mais, então, o que é interessante? Dar umas paradas, né? De vez em quando, e se hidratar. Isso é importante. Além de usar protetor solar, a gente tem outros tipos de proteção, ó. Olha aqui. Então, esse aqui eu já mostrei. Então, nós temos aqui, ó. Veja, olha essa figura trabalhando aqui, né? Então, ele está bem à vontade, né? Ele está correto? Então, veja, ele tem partes corretas e outras partes não, né? Isso se ele for trabalhar numa empresa, tá? Empresa, vamos pensar em empresa. Então, se ele estivesse trabalhando numa empresa, ele teria que estar de calça, né? Uma camisa, mais uma camisa leve, passar protetor solar, proteção na nuca, chapéu é interessante, tá? Luva, ó. Então, essa aqui, ó, é a forma correta de se trabalhar contra o calor, tá? Então, essa aqui é o certo, tá? É o certo. Lógico que nós estamos falando de uma construção qualquer, aí cada um vai trabalhar do jeito que quer, mas não pode, tá? Bermuda, camisa regata, não. Tem que ser desta maneira aí, tá? A forma correta. Proteger o pescoço, né? Principalmente. Vibrações. Então, veja, aquelas pessoas que trabalham com equipamentos que vibram. Então, a vibração é considerada um agente físico, tá? Vibração é considerado um agente físico. Então, nós temos aqui, ó, uma britadeira, tem máquina trator, retroescavadeira, escavadeiras, tá? Ou retro, tanto faz. Então, essas máquinas, elas vibram. E aí, se vibram, a gente precisa... Qual é a regra para que eu possa sofrer menos quando eu utilizo uma máquina que vibra? A regra ter paradas para descanso. 5 minutos, 10 minutos, tá? Por quê? Porque, veja só, essa vibração aqui, o que vai ocasionar numa pessoa? Vai ocasionar para uma pessoa envelhecimento precoce. Então, imagina uma pessoa de 40, 50 anos, que trabalhou muito tempo com esse tipo de máquina aqui, o que vai acontecer com ela mais para frente? Ela vai ter 40, 50 anos, ela vai apresentar mãos, braços de senhores de 80 anos, tá? Isso é envelhecimento precoce, tá certo? Parte de frio, então veja, quando eu vou trabalhar com câmeras frigoríficas, né, ou locais que tenham muito frio, qual é a recomendação? A recomendação é utilizar aquela japona, tem que se colocar, tá? O frio, nós temos um problema, que é o quê? O choque térmico. O choque térmico, se eu estou num local, o que é o choque térmico, né? Porque você, mas eu não sei o que é o choque térmico. O choque térmico é basicamente o seguinte: eu tenho uma temperatura muito fria
e uma temperatura muito quente, tá? E aí o que acontece? Eu vou de um para o outro, ou seja, do frio para o quente, num intervalo extremamente curto de tempo, tá? Um exemplo, eu acabei de tomar um banho extremamente quente e vou abrir vou abrir o freezer para tomar uma gelada, certo? Então isso pode caracterizar choque térmico. E aí, caracterizando choque térmico, você pode ter problemas na sua musculatura. Tem gente que fica com a boca torta, né? Entre outras situações, o rosto, né, meio desfigurado, tá? E isso causa o choque térmico, problemas na musculatura. Então, não posso, eu estou no muito frio e vou para muito quente, ou ao contrário, tá? Então, a questão do frio precisa só tomar cuidado com o choque térmico, tá? Problema de umidade. Então, eu vou trabalhar em locais que são muito úmidos. Quando eu estou trabalhando em locais muito úmidos, o que acontece? Se eu tenho uma ferida, né? Ou se eu não me cuido, se eu não uso meia, por exemplo, trabalho de bota e sem meia. Aí gera umidade. A umidade, ela trará fungos e bactérias. E aí, trazendo fungos e bactérias, você pode ter problemas N, né? De pé, por exemplo, de mão, tá? Então, aí eu coloquei só uma tabelinha para que vocês possam ver características, localização e medidas de prevenção, tá? Então, veja, ó, o calor. Então, o calor ele vai ser o quê? Exposição ao sol e soldas nas oficinas, tá? São alguns exemplos. Qual é a medida de prevenção? Uso de protetor solar e EPI. Proteção na nuca, cabeça, tudo mais, tá? O ruído. Máquinas elevatórias, equipamentos de compactação, que é aquele sapinho, né? Fica compactando o solo assim, ó. Programas de controle de ruído e conservação auditiva e o uso de EPI. Isso aqui é um programa que uma empresa pode colocar à disposição, tá? Vibrações. Então, quem trabalha com algum tipo de máquina, qual é o aconselhamento? Pausas, tá? Pausas para diminuir a vibração. Então, porque a máquina vibra, automaticamente o nosso corpo vibra também, tá? E ele vibra num valor acima do normal, tá? Umidade. Interior de tanques. Então, quem trabalha com locais muito úmidos, né? Aí, o que tem que ser feito? Exames dermatológicos, né? O exame dermatológico é aquele exame que o cara vai ver como é que tá o seu pé, como é que tá a sua mão, né? Esses locais aí que sempre tem umidade, que podem ser pontos de fungos e bactérias, né? Eu falo isso entre os dedos do pé, a sola, tá? Contusão e traumas, programas de ergonomia, layout nas instalações. Então, isso de ergonomia a gente falou nas aulas anteriores, né? Então, se eu tenho um ambiente que eu tenho algumas pessoas que estão sofrendo de contusão e traumas, então o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar primeiro eu preciso verificar, né, como está sendo o posicionamento dessas pessoas no seu trabalho. Então, a forma de sentar, a forma de executar as atividades, se está sendo feito corretamente, porque isso, se você senta, tem gente que não senta na cadeira, tem gente que deita na cadeira, né? E isso vai afetando quem? A coluna, tá? Os agentes químicos, né? Ó, então a gente está falando aí cuja insalubridade é caracterizada pelo limite de tolerância. Então, assim, ó, quando a gente entra em agente químico, a gente vai falar de um componente químico, porém, estará atribuído a ele ao tempo de exposição, tá? Ao tempo de exposição. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei, mas o interessante do agente químico é o quê? Aqueles que são absorvidos pela pele, tá? Então, por isso que é importante usar luvas,
as perneiras, proteção de pescoço, se for o caso, tá? São os pontos que nós precisamos ser considerados. Então, só vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns itens relacionados a agentes químicos. Já falamos lá um pouco atrás, agora eu vou complementar. Então, veja, o carvão. Quem trabalha com carvão, essa pessoa é considerada como insalubridade de grau máximo, tá? Grau máximo, devido a todas as condições que é trabalhar com carvão, tá? Trabalhar com carvão. Aí nós temos grau médio, grau mínimo, dependendo da situação. Então, ó, demais atividades permanentes do subsolo, como operações de locomotiva, locomotiva, para quem não sabe, é trem, tá? Condutores de engatadores, bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricista, grau médio. Insalubridade de grau mínimo, tá? Então, quem trabalha em operações com britadores, peneiras, classificadores, e isso entra classificadores de grão, tá? Carga e descarga de silos, também é parte de agricultura aí, ó. Transportadores de correia e de teleférreos, tá? Então vejam a relação aí, né, ó. Trabalhar com mercúrio é perigosíssimo, tá? Além, o mercúrio causa câncer, tá? O mercúrio causa câncer. Além disso, nós temos outras substâncias aqui, ó, que essa pessoa que trabalha com elas, ela pode adquirir câncer, tá? Então é perigosíssimo, tá? Então aqui vai aparecer alguns palavrões aí, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Beta-naftilamina. Certo? Tá? Então nós temos outras. Vamos pegar aqui, operações com essas substâncias, ó, são consideradas de grau máximo, tá? Então eu trabalhando com, aí é mais para empresas químicas, né? Ou que trabalham com químicas, né? Produtos químicos, né? Ó, você pega aí o berílio, benzopireno, tá? Produção de trióxido de amônio, ustulação de sulfeto de níquel, tá? Aí operações de grau médio, não? Então pegamos aqui, ó, aplicação a pistola de tintas de alumínio, fabricação de emetina e pulverização de IPECA, metalização a pistola, operações com timbó, tá? Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira, considerada grau médio, tá? Galvanoplastia, também operações de galvanoplastia. Trabalho de retirada de raspagem a seco e queima das pinturas. Trabalho em convés de navios. Tudo isso aí está na norma, hein? Insalubridade de grau mínimo. Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição à poeira. Trabalho de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, de sacos ou a granel. Os agentes biológicos, né? Que aí entra a relação aí de vírus, bactérias, né? Que nós estamos vendo aí, principalmente quem trabalha em hospital, né? Hospital, clínicas aí, tem. Além disso, nós temos pessoas que trabalham com esses equipamentos não, com esses produtos, ó, esgotos, galerias e tanques, lixo urbano. Então, veja, quem trabalha com lixo urbano, coleta e industrialização, também é considerado grau máximo, tá? Risco biológico, a gente tá? Risco biológico. Então, veja, ó, insalubridade de grau médio, trabalho em operações em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infectocontagiantes. Então, ó, hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, tá? Aí tem mais aqui, ó, hospitais de ambulatório, postos de vacinação, contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro
vacinas e outros produtos, laboratórios de análise clínica e histopatologia. Aplica-se tão só ao pessoal técnico. Gabinetes de autópsia, lembrando que nós estamos em grau médio, tá? Gabinetes de autópsia, anatomia e histoanatomapatologia. Cemitérios, estábulos e cavalariças. Aí nós temos uma pequena tabelinha, né? Uma pequena tabelinha mostrando aí para vocês a atividade e o percentual da insalubridade, tá? Então nós temos aí, vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, níveis de radiação ionizante com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste anexo, que é a norma, 40%. Quem trabalha com ar comprimido, também 40%. Poeiras minerais, cuja concentração sejam superiores aos limites de tolerância fixados nesse anexo. Então, aí, essa questão da poeira, para que você possa saber se aquela quantidade de poeira que você absorve por dia dentro do armazém, e lógico que tem que se considerar se você fica o dia todo, qual grau que ela estará, aí é o que? É feito um exame. Então, a pessoa ela recebe um aparelho nela, aonde esse aparelho precisa estar próximo aqui, ó, nessa região aqui, nessa região. Por quê? Tem que estar próximo aonde? Vias aéreas aqui, ó. Tá? Tem que estar próximo. Vai pôr aqui na cintura. Tem que ser aqui, próximo, nessa região aqui, ó. Colarinho, nessa região. Tá? E aí vai se verificar a quantidade de partículas que se tem e saber se ela está aspirando muitas partículas ou não. E aí tem tabelas para se verificar isso, né? Então eu falo isso para quem trabalha em armazéns, soja, milho. Se você acha que está aspirando ou inalando muita poeira, então você pode fazer um teste, aí tem que ver com a empresa. Eles vão colocar aqui um teste de partículas, e vão verificar se há muita partícula naquele local. E aí, se houver muitas partículas, qual é a obrigação da pessoa? Utilização de máscara, tá? Por isso que tem que estar atento a todos esses detalhes. Se aquele local que você trabalha é obrigatório o uso de máscara, use, tá? Porque pode causar um problema futuro, tá certo? Beleza? Então, né, a NR15, né, de uma forma resumida, ela trata disso. Então, a NR15, ela trata o quê? Dos valores relacionados aos agentes nocivos à nossa saúde. Beleza? Vamos falar um pouquinho da NR16 para nós complementarmos o nosso estudo de hoje, tá? E aí lembro a vocês aí, ó, vocês que estão ao vivo assistindo essa aula e aos que estarão assistindo depois, né? E só para que fique registrado, para que vocês saibam também que eu estou acompanhando quem está assistindo ou não, tá? Então eu vi que as aulas de sábado, até pelo menos o horário que eu vi, ninguém tinha assistido. Pelo menos é o horário que eu vi, tá? E lembrando que as aulas de sábado, vocês precisam estar atentos ao nome do curso de vocês, tá? Porque lá tem outro curso que eu ministro no sábado, e o de vocês é técnico em agricultura. E o outro é técnico em eletrotécnica. É outra modalidade que eu dou treinamento. Não se confundem. Não vai misturar alhos com bugalhos, né? Gato com lebre, não dá certo não, tá? Então, ó, assistam, porque amanhã é o último dia. E eu depois, né, encerrado amanhã, eu vou encaminhar a prova. São 2 provas que eu vou encaminhar para vocês.
E lembrando só mais uma coisa, vocês que estão aqui, e quem for assistir depois, as minhas provas são interpretativas. Então não adianta você pegar a norma, eu fizer uma pergunta, você vai lá e me escrever a norma do jeito que está, não. Minhas provas são interpretativas. Minhas provas são explique, conceitualize, tá? Então não adianta pensar que você vai ler e vai copiar, porque eu vou saber. E aí, se eu souber que copiou, aí já era, tá? Então, ó, assistam as aulas, hein? Para depois não perder. E outra, vocês vão ter, já aproveitando e falando já hoje, que amanhã eu vou repetir o que eu vou falar aqui, mas vocês terão um prazo de 1 semana para fazer a prova, tá? 1 semana. E depois eu não aceito mais essa data, beleza? Então, assistam as aulas e outra, de forma sequencial, tá? Não adianta que assistir a última, que aí não vai entender nada. Então, vamos ver o seguinte, NR16, atividades perigosas, também conhecido como periculosidade. Então, ó, são consideradas atividades operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, que por sua natureza ou métodos de trabalho implique o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, tá? Mas o que são explosivos? São substâncias capazes de rapidamente se transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas. Isso é ser um explosivo. E como os trabalhos estão relacionados com isso, com esses explosivos? Armazenagem, transporte, escorva dos cartuchos de explosivos, carregamento, detonação e o próprio manuseio deles, tá? Lembrando que tudo isso relacionado a NR16, tá? NR16. Então, ó, falamos de NR15, NR12 hoje, NR15 e agora falaremos da NR16, tá? E os líquidos inflamáveis? Líquidos inflamáveis é todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou superior a 70 graus e inferior a 93,3 graus. Aonde estão relacionados os trabalhos a inflamáveis? Então, veja. Produção, transporte, processamento e armazenamento do gás liquefeito, carregamento e descarregamento de navios tanques, vagões, caminhões tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos, posto de realização de abastecimento de aeronaves, ó, posto de realização de abastecimento de aeronaves. Temos em balsas? Temos, tá? No aeroporto tem. Operações em postos de serviço e bomba de abastecimento de inflamáveis líquidos. No transporte de vasilhames em caminhões contendo inflamáveis gasosos ou líquidos. Aí um detalhe, ó, combustível do carro-caminhão. Né? Tem muita gente que pode perguntar, combustível que está dentro do seu carro, da sua moto, do seu caminhão. Vale lembrar que o combustível que temos nos nossos carros para consumo próprio não são considerados nesta norma. Por quê? Ela abrange somente o transporte de combustíveis acima de 200 litros para inflamáveis líquidos e 135 litros de inflamáveis gasosos. Então, veja, o transporte de
de inflamáveis, né, deverá ser acima de 200 litros líquido e acima de 135 gasoso, para entrar em atividade perigosa ou periculosidade. A periculosidade nada mais é que um risco, tá? De novo a palavra risco entrando aí, ó. Corresponde apenas ao risco que não age contra a integridade biológica do trabalhador, mas que eventualmente pode atingi-la de forma violenta, que é uma explosão. Adicional de periculosidade. Aí, aqui, galera, é um valor fixo, 30%, tá? Esse adicional de periculosidade, 30%, tá? E aí um detalhe, o trabalhador poderá optar pelo adicional de insalubridade que lhe seja devido. Insalubridade é na NR15, que nós vimos agora há pouco. E aí, para que eu possa identificar esta atividade perigosa, eu preciso da realização de uma perícia, tá? Uma perícia para saber se aquela atividade é considerada perigosa. Aí vem a grande pergunta da galera, né? Ó, e transporte isso aqui, é considerado periculosidade? Então, vamos lá. Manuseio, armazenagem e transporte de líquidos inflamáveis contidos em embalagens certificadas ou manuseio, armazenagem e transporte de líquidos inflamáveis em recipientes de até 5 litros lacrados na fabricação. Então, veja. Quando nós estamos falando desses líquidos que vocês estão vendo aí, o que acontece? Esse líquido aqui, ele já está numa embalagem que já foi testada e também aprovada. Tanto o álcool como a caninha. Tá? Então, eles não entram para a relação de periculosidade. Tá certo? Aí nós temos as áreas de risco. Então, áreas de risco são o quê? Locais delimitados fisicamente ou por sinalização, reconhecidos como perigosos, nos quais são executadas atividades e operações perigosas. E estas áreas devem ser delimitadas pelos empregadores. E o acesso é limitado aonde só as pessoas autorizadas podem adentrá-las, tá? Então, principalmente a gente está falando aí de locais que possuem fogos de artifício e também locais que possuem botijão de gás. Para quem ainda nunca reparou, pode reparar que esses locais que vendem botijão de gás, eles têm o armazenamento, né, dos botijões em um local aberto e é longe do escritório, tá? É longe, não pode estar junto, coligado. Então, normalmente eles colocam num local, no meio, assim, normalmente é no meio do terreno, não pode ter nada ao redor, tem que ser área aberta. Por quê? Num caso de uma explosão, a gente só ter dano material. Imagina se eu tiver um escritório e do lado ter um local fechado com esse material explosivo. Perigoso, né? Aí nós temos algumas tabelas, ó, quantidade de armazenagem em quilos. Então veja, até 4.500 quilos, a faixa de terreno até a distância máxima, 45 metros. Então, se eu tenho uma certa quantidade de explosivos ou algum produto inflamável que seja perigoso, que cause explosão, eu preciso ter uma faixa de distanciamento de 45 metros, tá? De 4.500 a 45.000 quilos, 90 metros. E assim vai aumentando até 180 metros. De distanciamento, tá? Distanciamento. Aí nós temos outras situações, áreas de risco, né? Ó,
Poço de petróleo, produção de gás, né? Ó, tem que ter um raio de 30 metros com o centro da boca do poço. Então, na boca do poço tem que ter um raio de 30 metros de proteção. Isso é mais ou menos o que está sendo mostrado aqui para vocês, ó, tá? Então, veja, num abastecimento de uma aeronave, veja o seguinte, esta aeronave, quando está sendo abastecida, ela tem que ser feito um cordão de proteção, veja, de 15 metros, ó, da asa, né, do bico aqui, ó, da cauda, tá? Aqui a asa, 15 metros. Ele vai formar um cinturão de proteção. E veja o seguinte, aqui está o caminhão pipa, tá, de abastecimento, e eu tenho uma mangueira que precisa estar a 6 metros de distância da boca. Porque numa aeronave, o tanque dela é na asa. Tá? Então, eu preciso estar a 6 metros, ó, o caminhão, do ponto aonde está sendo abastecida a aeronave, eu tenho que ter uma distância de 6 metros, tá? Para uma proteção. Se caso ocorrer uma explosão, eu tenho, no máximo, perdas materiais. Tá? Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Então é o seguinte, então por hoje nós terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Mais uma vez lembrando, né? Baixem o aplicativo lá que eu falei que tem as normas de segurança. Estudem, assistam os vídeos. Os vídeos estão no YouTube. Eu vou publicar esses que nós vimos já, né? Daqui a pouquinho eu já publico. Se inscrevam no canal, porque se você se inscreve no canal, toda vez que eu posto um vídeo, ele aparece lá, tá? E assistam. Vocês podem assistir quantas vezes quiser. Se tiverem dúvida, pode mandar mensagem para mim, eu estou à disposição. Beleza? Amanhã, nossa última aula dessa disciplina. Provavelmente teremos mais disciplinas, tá? Então, estudem. Tirem as dúvidas, tá? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.